Nossa sociedade, né? Hoje a gente vive, sabe, uma epidemia do cansaço. A gente vive cansado. E até mesmo ali quando você vai deitar, você vai realmente descansar, você já deita cansado. E quando é que ultrapassa uma dor que eu sei que ela é de algo previsionado e começa a necessitar de um Um acompanhamento cuidado, de um né? profissional? Então, uma dor do treino, talvez ela surgiria nas primeiras 24 horas, 72 horas, ela se torna algo que excede, justamente porque ele bate muito no treino, ele descansa pouco, o postural dele é ruim no dia a dia, né? E muitas das vezes ele acha que vai ter o resultado sem fazer o básico. Músculo é sinônimo de movimento, de A longevidade. gente começa a perder massa muscular dos 30 anos em diante, seja isso para homem ou para mulher. Qualquer dorzinha que o paciente tem, se ele é relutante ali a buscar um profissional, ele vai tomar um analgésico, supra a necessidade dele durante uma semana, duas. Mas vai chegando um momento que o analgésico ele não vai surtindo mais efeito. E essa pessoa vai sempre aumentando a dosagem. O melhor tratamento é aquele que o paciente ele consegue manter. Então, assim, a melhor versão que nós precisamos ter é uma versão que a gente consiga manter ela durante um bom período. Estamos aqui hoje novamente nos estudos da Farmagalb e hoje com a presença do nosso convidado. É um convidado diferente do que convencionalmente nós trazemos aqui. Geralmente muito nutricionista, médico. E hoje nós trouxemos um fisioterapeuta, Gustavo Almeida. Gustavo, muito obrigado por você ter aceitado o convite. Sei que a agenda aí é bem apertada, mas você ter reservado aí um tempo para vir nos agraciar aí com conhecimento, não só para a gente da Farmagal, mas para quem está nos ouvindo, de repente seja esse minutinho que eles Sim. consigam ver e tirar alguma dúvida, ou de repente tirar até um insight que possa estar sendo acometido a eles ali, e eles consigam fazer um link e de repente buscar ajuda profissional. Tudo bem, Gustavo? Tudo bom, Francisco? Queria agradecer a oportunidade, né? O convite também, da gente ter esse bate-papo aí com relação à saúde. Acho que saúde é o foco principal, tanto do nosso trabalho, desde consultório, até com a medicação, as manipulações, e levar essas informações para o nosso público do quão é importante ter essa visão com relação ao autocuidado, a tratarmos isso de uma maneira consciente, porque, né, infelizmente hoje a gente vive numa sociedade muito sobrecarregada de trabalho, de afazeres, e nem sempre a gente tira o autocuidado que a gente precisa. Acho que é muito bacana a gente levar isso para as pessoas como uma forma de auxílio e incentivo. E muitas das vezes a gente associa muitos manipulados, é uma performance no treino, Exato. a uma correção de um sono, eu não estou comendo, me alimentando direito, mas vai muito além. O manipulado hoje ele é uma extensão multifatorial de muitas outras profissões que, como um fisioterapeuta, como um psicólogo, entendeu? Além do nutricionista, além do preparador físico, além ali do médico em si. Gustavo, qual é a principal queixa que hoje você está recebendo? Quais seriam ali as principais dores que as pessoas estão chegando buscando ajuda? Acredito, Francisco, que nossa sociedade, né? Hoje a gente vive, sabe, uma epidemia do cansaço. A gente vive cansado. O cansaço, ele está conosco ao acordar, está conosco no decorrer do nosso dia a dia. E até mesmo ali quando você vai deitar, você vai realmente descansar, você já deita cansado. Então, isso é refletido também quando os pacientes eles vêm com queixas, desconfortos musculares, queixas tensionais, dores de cabeça, né? As cefaleias, elas também são algo que para nós acontece com frequência no nosso dia a dia clínico. Então, as dores lombar, cervical, trapézio, é o que hoje normalmente nós mais tratamos. Só que, muitas das vezes, esse paciente, ele não entende aonde se inicia essa dor. Se é uma dor que vem do trabalho, se é uma dor que já traz resquícios anteriores, né? Porque uma dor, o nosso corpo, ele recebe essas informações ao longo do tempo. Normalmente a pessoa, o paciente, ele só vai tratar isso quando ele já não aguenta mais. Mas o nosso corpo, ele é esperto. Às vezes, se você dorme mal, você não vai sentir essa dor, esse desconforto naquele primeiro dia. São uma sequência de noites mal dormidas que vão trazendo para você ali um desconforto, ali talvez para você talvez vai descer um pouco o seu rendimento no seu trabalho. Então isso são coisas que vão ao longo do tempo deixando a gente cada vez mais estressado, cansado, improdutivo. Então a dor ela não começa do dia para a noite. Ela vem sendo ali algo
que a gente vai percebendo aos poucos, mas a gente não trata. E teria ali um limite? Ah, eu tenho dor, por exemplo, eu vou treinar, de repente um exercício novo, um Uhum. treino novo, e é natural que os dias subsequentes também tem um limite, tá, para essas Sim. dores desaparecer, e eu vou ter dor. E quando é que ultrapassa uma dor que eu sei que ela é de algo previsionado e começa a necessitar de um Um acompanhamento cuidado, de um né? profissional? Sim. Eu, na minha atuação como personal trainer também, eu sempre monitorei muito essas dores. Porque o que a nossa literatura traz para nós é aquela dor tardia de até 72 horas, quando o corpo ele começa a mostrar os resultados do treino, né? Vamos dizer assim, que entra aquele processo inflamatório. Só que muitas das vezes o aluno ele só pensa que a dor vai ser adjacente do treinamento, mas ele esquece que ele passa o dia inteiro trabalhando sentado, ele esquece que o percurso do trabalho dele é algo que também é desgastante para a parte física, né, para a parte postural. Outros fatores que também impactam. Então, uma dor do treino, talvez ela surgiria nas primeiras 24 horas, 72 horas, ela se torna algo que excede, justamente porque ele bate muito no treino, ele descansa pouco, o postural dele é ruim no dia a dia, né? E muitas das vezes ele acha que vai ter o resultado sem fazer o básico, que não é descansar e não é comer. E, de certa maneira, quando a gente vai fazer qualquer tipo de orientação para esse paciente, pô, tô com dor, ele não vai tomar um anti-inflamatório, mas ele não vai se alimentar melhor, ele não vai ter uma boa noite de sono. Então, dores que a gente precisa tomar cuidado são aquelas dores que de 3 a 5 dias elas percorrem. Mas muitas das vezes essa dor, se esse aluno fizer um bom alongamento, se ele treinar com mais consciência, isso também é uma coisa que muito acontece. O treino da moda, que é o treino que os alunos veem na internet, eles trazem muita intensidade, mas pouca informação. Então, a gente associar a boa informação com o treino adequado, na intensidade adequada para aquele aluno, ele não vai sofrer com desconforto tardio, ele não vai sofrer, talvez, com baixa intensidade nos treinos que vão vir. Isso é uma coisa que a gente precisa levar muito em consideração, sabe? O treino correto para o aluno no momento correto. E aí a gente vai saber identificar. Ó, você treinou, fez um treino metabólico ali e a sua dor é tardia durante 2 dias. Mas se continua doendo, por que está doendo? Você tem que investigar se ele dorme bem, se a rotina dele não é algo que sobrecarrega muito ele, e se pelo menos o nosso aluno está comendo, né? Infelizmente, isso eu vejo que é um dos grandes males da nossa sociedade. Querer resultado sem fazer o básico da pirâmide, que é o se alimentar. Te dou um exemplo hoje. Qual foi o seu café da manhã de hoje? Foi pão de queijo com, com café. Aí tem pão de queijo, pelo menos, né? Vai dar um... Mas você concorda que para uma pessoa que busca um âmbito saudável, um perfil mais estético, que é o que hoje todos querem, é importante que ele tenha ali dentro da sua rotina, da sua alimentação diária, ingestão de proteína, uma ingestão de um carboidrato limpo, líquido. Só que a gente vive na correria. A gente já acorda atrasado para ter que fazer várias coisas sem se atentar com o básico. Aí a gente acaba que não vai se alimentar, só almoça, aí o almoço do brasileiro é arroz, feijão, às vezes um outro carboidrato, uma proteína que é desse tamanho. Mas se a gente leva em consideração todo o fator que é importante para aquele aluno ter um desenvolvimento, ele não bateu a proteína mínima que ele precisaria e ele está excedendo o carboidrato. Aí ele já estourou a boca do balão. É o que a gente sempre comenta, não só até no bate-papo anterior que nós estávamos com a nutricionista, e fica muito evidente que hoje a gente vê uma busca na suplementação Uhum. para suprir uma deficiência nutricional muito grande. No entanto, quando para avaliar direitinho, o básico bem feito não acontece, que é uma alimentação mínima e básica possível, pelo menos 3, 4 alimentação mais condicionada possível, dividida em proteína, carboidrato ali Macronutrientes, né? equilibrado no mínimo, para em um segundo momento você utilizar os manipulados como apoio. Só que não, hoje a gente percebe que os manipulados, muitas das vezes, ele acaba sendo O o, o, carro-chefe o principal, né? carro-chefe para... Porque senão a pessoa não sobrevive, basicamente. Ou Exatamente. ela não tem uma qualidade de vida. Ela não consegue dormir direito, ela não acorda com ânimo ou disposição e durante o dia
ela é movida a algum tipo de suplementação ou algum tipo de substância que vem ali a dar um start no seu. Sim. Aí não chega à noite, você está agitado, não consegue dormir. Aí entra no ciclo de novo. Você precisa tomar alguma coisa para desacelerar, para você começar a dormir para no dia seguinte. Aí quando você percebe, o básico bem feito não Não existe. aconteceu, ele não E existiu. você fica atrelado a uma dependência ou suplementar ou, em muitos casos, a medicamentos, que é mais crítico ainda. Foi muito o que você falou, né? Acredito que a dependência, e eu digo de nós estarmos inserindo no ciclo da sociedade. Hoje, muito se fala de corpo saudável, alimentação saudável, mas eles não pensam no básico que é construído antes de tudo isso. Porque para a gente ter uma alimentação saudável, a gente tem que criar uma rotina. Muitas das vezes essa rotina é pega na correria do trabalho, no excesso que a gente tem de atividades diárias, e entra naquilo que você falou. Se eu tenho um aluno que ele trabalha num ambiente estressante durante o dia inteiro, e ele colocou na cabeça dele que ele tem um propósito de melhorar o físico, ele vai treinar, mesmo cansado, mesmo estressado, mesmo agitado. E se ele faz um treino ali, que normalmente é o que acontece, depois das 6, 7 horas da noite, ele vai se entupir de pré-treino, de estimulante. Então ele já vai exagerar com as doses em um momento que talvez ele estivesse tendo que estar desacelerando. Já entra naquilo. Para mim ter um bom treino, eu tenho que me entupir de estimulante. Mas ele se alimentou? Fez uma alimentação pré-treino bacana? Às vezes não faz. Mas o pré-treino tá ali. Entra como uma refeição dele, né? O gás que ele precisa. Aí 10, 11 horas da noite, quando ele chega em casa, ele quer só tomar um shake, porque o shake que vai trazer a resposta, o resultado para ele, e vai tomar uma melatonina com GABA, talvez, vai usar uma passiflora para desacelerar o corpo, só para que ele consiga dormir. Mas esse é o grande ponto. Nem sempre o conseguir dormir, você estará ali realmente repousando seu corpo, utilizando daquele sono bem Um sono de qualidade, aproveitado. né? E é uma das coisas que a gente mais se frustra, porque é uma informação que é básica. Pô, a pessoa ela precisa entender que ela tem que ter uma janela anabólica, o momento que ela se alimenta, o momento que o corpo dela descansa. Se a gente vai falar com qualquer pessoa hoje sobre os hormônios que o sono libera ao descansar, que é o que vai trazer realmente todo o processo de recuperação que ele precisa para redução do cortisol, para regularizar triglicérides, para fazer todo o ajuste insulínico. Aí a gente pensa que, pô, eu preciso dormir para ter liberação de GH, para minha testosterona ela equilibrar, para que eu fique realmente ali responsivo aos estímulos. Agora, a pessoa que só se entope de estimulante, não se alimenta, ela não vai ter o básico disso. E tem um detalhe, né? Costuma-se orientar o sono de 7, 8 horas. Só que se você dormir 7, 8 horas, não for um sono de qualidade, infelizmente você está rolando na cama Exato. e muito atrelado a isso, né? A uma rotina estressante, desgastante, sem um mínimo de suplementação, sem um mínimo de um alimento onde te condicione, sem falar que você não tem um ajuste na sua rotina. Desde que você falou uma postura correta, desde o excesso de tela, desde vários fatores que no final do dia contribuem negativamente para você não conseguir ter um sono de verdade. Não é dormir, é um sono de qualidade. E você tocou num ponto muito importante, porque o sono adequado, muitas das vezes, o que acontece com essa pessoa? Ela tem hábito do acordar à noite. Ou acorda para ir no banheiro, ou acorda simplesmente porque perdeu o sono, mas é muito comum hoje a gente ter relatos até de pacientes que vêm com cefaleias, as dores tensionais, eles não conseguirem ter uma noite de sono. E muitas das vezes acontece pelo excesso de estimulante, não só o estimulante medicamentoso, mas o estímulo também visual, o excesso de telas, o excesso de situações que vão fazer com que ele fique cada vez mais agitado. E aí aquela limpeza do sono, que normalmente o médico orienta, antes de pensar em inserir qualquer tipo de remédio ou medicação, que você ficar ali pelo menos 3 a 4 horas antes de você deitar, sem tela e sem algo que vá trazer para você um estímulo agudo, isso não acontece. E assim, é óbvio que ninguém é contra e ninguém condenaria o advento da internet, quanto isso é Não, benéfico não a tem nem nível como. de informação. No entanto, tem o lado prejudicial, as pessoas se tornarem especialistas de tudo. Sim. E hoje, muitas das vezes, quando você se depara com uma dor, você quer mascarar, você quer fugir daquela dor. E vai no chat GPT, né? Aí entra com um analgésico, entra com
um Os remédios são mascara, milagrosos, né? entra com um medicamento que vai mascarar a real situação e você ficou numa dependência. E se você mascara, né, você deixa de sentir a dor, que é um alerta que seu corpo está pedindo uma ajuda, você continua naquele mesmo processo. Quando você vai realmente olhar o que está acontecendo, muitas das vezes já está numa situação muito mais crítica, não é verdade? Exatamente. E quando a gente pensa no excesso que o corpo ele chega até realmente ele chegar naquele momento que ele precisa de ajuda, muitas das vezes é mais difícil da gente recuperar essa pessoa. Justamente porque o corpo dela já está adaptado a excesso de estimulante, excesso de tensão, e muitas das vezes já está com todo o seu quadro hormonal desregulado. E aí entra naquilo, né? Uma vida saudável. Hoje é muito comum a gente estressar o nosso dia porque as outras pessoas também fazem isso. E as pessoas elas acabaram se adaptando à vida corrida, ao sono reduzido, à baixa alimentação, porque muitos fazem isso. Só que a internet não mostra os problemas que isso traz. Só mostra que o fulano consegue fazer uma meia maratona trabalhando 12 horas por dia, que o seu vizinho do lado do apartamento ele consegue treinar 5 horas da manhã, trabalhar o dia inteiro, se alimenta e 10 horas da noite ele ainda vai fazer cardio. Só que a gente só vê os lados positivos. Mas e o lado que ninguém mostra? Que coisa boa, todo mundo mostra. Mas o que ninguém mostra com relação à rotina de você conseguir fazer o básico, já é mais difícil. E aí isso tudo é revertido para nós dentro do consultório na dor. Porque quem é a pessoa que vem atrás da nossa ajuda? A pessoa que espana, que quer se inserir nessa sociedade auto, com a autocobrança e não consegue sustentar por muito tempo. E é a pessoa que trabalha o dia inteiro, nível de estresse muito elevado, tenta fazer uma atividade física mesmo sem acompanhamento, mas se mantém ali todos os dias. E é complicado, porque a pessoa ela vem, ela busca ajuda, ela trata, só que se ela não entende que ela precisa mudar os hábitos, 2, 3 semanas depois ela volta com o mesmo desconforto. E outra coisa, a gente tem que ter esse cuidado, essa cautela. Quais são as nossas referências? Eu não acho nada, eu não sei, eu não condenaria quem tem referências boas para seguir, desde que antes de olhar especificamente para a vida dessas pessoas, eu faço uma Uma autoanálise, autoanálise, exato. porque de repente sua idade não é a mesma, o seu momento não é o mesmo, as suas condições não são as mesmas, o suporte que você precisaria ter para manter aquela alta performance você não tem, até mesmo um suporte financeiro de suplementação ou profissionais que possam estar sustentando a alta performance daquele profissional, ou daquele atleta ou o influencer que você segue. Então, volta a tua realidade, enxerga o teu contexto, calibra, mas calibra dentro das tuas condições. Porque se você tentar se comparar ou buscar uma coisa que você não está preparado nesse momento, é onde entra as frustrações e onde entra os excessos. Porque muitas das vezes as pessoas vão buscar artifícios, ou seja, para perder peso exageradamente, ou ter um corpo atlético a qualquer custo. E Exato. muitas das vezes usando substâncias que terão um preço alto a ser pago em um futuro breve, não é nem a longo prazo, né? Exatamente. E tocando nesse gancho, eu vou contar até um relato do que normalmente uma pessoa que tem todos esses recursos, ela conta. Só que ontem eu estava lendo, estudando sobre o que a gente falaria, e fez muito sentido para mim uma frase onde eu li que o músculo é um órgão de longevidade. Só que na nossa situação atual, na nossa sociedade, muitas das pessoas elas não valorizam os músculos. Se a gente sabe que é, hoje está muito em alta a estética, que querendo ou não, 90% das mulheres elas consomem, que o fitness é algo que 90% hoje, 99% da nossa civilização consome muito, a internet a gente consome muito, só que as coisas básicas, como uma saúde nutricional, uma saúde física, uma saúde emocional, a gente acaba deixando um pouquinho de lado. Você falou sobre todos os recursos que uma pessoa que está em alta, né, que está realmente performando, ele consegue desempenhar. Vamos levar em consideração que uma alimentação saudável, hoje é caro uma alimentação saudável, para a gente conseguir se manter realmente é, tendo
refeições pela manhã, refeições pela tarde, noite. É um Uma proteína investimento. boa. Exato, é um investimento. Só que, além do investimento financeiro, é investimento de tempo, de organização da sua rotina. Então, isso a gente leva também muito em consideração. Mas, ok, uma pessoa que está ali fazendo uma preparação. Eu atendo atletas de fisiculturismo. Vamos colocar aí que R$ 2.000 por mês, pelo menos, é só de comida. Para um atleta de fisiculturismo. E mesmo assim, ele não consegue suprir toda a necessidade nutricional dele só com a comida. Aí é onde entra a suplementação. Hoje, você treina. Você usa um whey protein e uma creatina, certo? É menos que R$ 200 no mercado, esses dois De produtos? qualidade, não. De qualidade, não. Então, é um investimento. Isso a gente usa mensalmente. É mais um investimento. E mesmo assim, ainda a gente não consegue suprir toda a necessidade. Aí a gente, pô, fui fazer uma avaliação no médico, ele me prescreveu vitaminas porque a minha rotina não permite com que eu tenha essa vitamina somente com alimento. Hoje a gente praticamente não toma sol. Pô, preciso de uma vitamina D para suprir a minha necessidade de vitaminas, para mim conseguir viver legal. Vitamina B12, ômega 3. Ômega 3, muitas das pessoas elas não entendem a necessidade que tem para a regulamentação do nosso intestino e das nossas funções renais. Só que o ômega 3 a gente sabe que ele está consistido em muitos poucos alimentos. E a gente ouve muito falar que as pessoas usam ômega 3? Pouco. Magnésio, vitamina C, os próprios multivitamínicos, que vamos dizer que é o carro-chefe de todo mundo que treina. O que eu vou comprar? Vitamina C, vitamina D, multivitamínico e ômega 3. É o básico. E Aí, aí é. aí uma observação que sempre, na verdade, nós até comentamos no outro bate-papo, é a personalização em si, quando você procura um profissional fisioterapeuta, por exemplo, você está procurando uma personalização para o seu caso em Exato. específico. Quando você procura um nutricionista, você procura uma dieta desenhada para o seu momento, para a sua realidade, para o seu dia a dia. Exatamente. Quando você busca um preparador físico, ele vai entender o que você pode, ele não vai te ele Só prescrever. não vai montar um treino para você começar com um supino com 50 quilos de cada E lado, não não vai tem nem existir isso. como, né? Então ele vai personalizar isso. E os manipulados entram também Nessa nesse própria ponto, né? manipulação, né? Que tem que existir essa personalização. Então, quando a gente fala de um multivitamínico, sim, é legal. Desde que ele seja desenhado para você. Porque na maioria das vezes, esses multivitamínicos que compramos em drogaria, ele é condicionado É por uma muito média muito genérico. baixa Exatamente. do mínimo que você precisaria. Só que muitas das vezes tem coisa que você não precisa e tem outras que está subdosada, que você precisaria de muito mais para ter o mínimo possível para você ter um retorno, Um para retorno, um você realmente ter complemento. resultado. Então a personalização em si, hoje, eu acho que é de fundamental importância para tudo que você estiver buscando. A Exato. qualidade de vida, qualidade de nutricional, qualidade de suplementação, porque você é único, entenda isso. E você comentou tudo sobre, né? Porque hoje uma manipulação adequada, o nutricionista vai fazer essa prescrição. E a partir do momento que ele faz essa prescrição, que você junto ali com a própria farmácia de manipulação prescreve algo que é realmente para você, aí você começa a ter um pouco mais de consistência em tudo que você entrega, seja no seu treinamento, seja no seu trabalho, até no seu próprio descanso. E é complicado, porque o básico ele não é feito. Aí a pessoa reflete lá no consultório reclamando de dores, desconforto, que não dorme, que treina não tem resultado, que treina e está sempre mais cansado do que começou. Mas é complicado. E entra tudo naquilo também. É um investimento. Porém, o investimento que às vezes a pessoa ela faz no final de semana comendo um lanche, uma besteira, alguma coisa, não pensa no princípio da pirâmide, do alimentação, do que está fazendo corretamente. E o legal é o seguinte, ó, quando a gente fala de investimento, fala de dinheiro, quando você faz a aquisição de um profissional, você faz a aquisição de um produto, com toda certeza você está buscando um resultado específico. Sim, Então, assim, não adianta você querer hoje comprar o melhor whey possível, comprar a melhor creatina, se você não sabe a utilização. E eu vou pegar o mais comum e o mais básico, vou dar até um exemplo aqui do whey. Comumente tem-se o hábito, eu terminei de treinar, eu vou tomar um whey. Mas quem disse para você que de repente, para o seu caso em específico, o exatamente. melhor momento e a quantidade que tá de um scoop ou dois é o ideal para aquele momento?
Muitas das vezes você está ingerindo aquilo e está jogando fora, está sendo desperdiçado. Entendeu? Então, assim, quando a gente busca um profissional, antes de mais nada, é para ter essa análise crítica do seu momento. De repente, seja em nenhum momento você está utilizando o whey. De repente, você está no momento de criar o hábito de treinar para depois você entrar com a suplementação. Primeiro, você tem que, de repente, mostrar quais são as suas deficiências, ponto fraco, para ser identificado. Então, cria-se na cabeça, né? Me perdoe os donos de loja de suplemento, né? Mas a venda em si tinha que estar muito atrelada a uma condição. Cara, eu quero um whey, tá, mas por Qual que que é a você quer um sua whey? necessidade, né? Você precisa de um whey agora? Você precisa realmente suplementar com isso? Fora a creatina que eu indico para todo mundo, que isso aí não vai Sim. fazer mal. Mas a maioria dos outros suplementos, se não for atrelado a um profissional que identifique a sua deficiência através de um exame, de uma anamnese muito bem feita, ou de uma nutricionista que perceba que no seu dia a dia você não vai conseguir ingerir todos os nutrientes, esses manipulados ou esses suplementos, muitas das vezes está jogando dinheiro fora. Sim. Isso sim é um desperdício, entendeu? Mas é aquilo que a gente estava falando no início. Infelizmente, isso é o mal da nossa geração. Querer acreditar que a internet vai trazer todas as respostas para nós. Quantas vezes eu tenho certeza que pessoas buscam produtos sem prescrição médica, sem saber a necessidade, só porque ou o fulano da academia falou, ou a internet disse que era bom usar. Pô, eu E tô com cansaço. Vai lá no chat, que eu posso tomar de remédio de manipulado para o cansaço. Ah, usa um ômega 3 e algum outro estimulante. A pessoa vai lá, ela não busca informação adequada, pergunta pro fulano que treina com ela, que já tem um processo um pouco mais avançado e que, às vezes mesmo sem saber, só fala, compra, vai ser bom. Mas não sabe se tem a necessidade realmente, se ela pode ou se o organismo dela vai realmente aceitar totalmente aquelas manipulações, possibilidades, ou até propriamente dieta. Infelizmente, hoje a internet, ela traz muitas possibilidades para nós. Só que as pessoas que estão começando, elas usam errado. me corrija se eu estiver errado, tá? Você como fisioterapeuta, a gente entra no consenso aqui que a dor é um pedido de ajuda que A seu dor é um corpo pedido dá, de socorro, certo? exatamente. Então alguma coisa não está realmente 100% não está funcionando corretamente. Então toda vez que você entra numa drogaria da vida e compra um medicamento onde vai mascarar esse pedido de ajuda, você concorda comigo que você está só postergando algo que deveria ser tratado naquele momento, ou pelo menos deveria ser dado atenção. Exato. E com certeza chega muito casos até você de situações onde evoluíram, né, de uma coisa simples que Só com remédio. uma correção postural, uma correção no seu dia a dia poderia ter sido resolvida e por eu mascarar com automedicação vai evoluindo e chega num ponto onde muitos casos, chega a casos críticos, né? Sim, ó, vamos comentar sobre doenças crônicas do nosso dia a dia. Tendinite, perna de disco, bursite, dores que não começam de um dia para a noite. Só que o que normalmente acaba acontecendo? Vou te dar um relato comum de uma síndrome do túnel do carpo. A senhora costureira trabalha com movimento repetitivo muito tempo ali e ela começa a sentir um pequeno desconforto no punho. Esse desconforto, se ele identificado rápido e tratado, a gente reverte essa inflamação. Porque a dor, ela é uma resposta inflamatória. Processo inflamatório que o corpo cria devido a um estresse ali durante muito tempo. Ela não vai buscar ajuda, ou ela vai tomar um chazinho, ou ela vai na farmácia vai tomar por conta, um medicamento anti-inflamatório e segue, um analgésico. O analgésico ele vai mascarar a dor porque ele é global, mas ele não vai tratar ativamente a região da dor. Da mesma forma, as dores na coluna. Uma dor na coluna, facilmente ela pode se desenvolver e transformar-se em uma hernia de disco pelo simples fato daquela inflamação que seria pequena inicialmente, ela só se agrava, a pessoa mascara essa dor com um remédio, um anti-inflamatório da vida, e ele continua as atividades. O estresse de carga, o estresse de inatividade. Porque hoje, 90% das dores, elas acontecem por ou exercício repetitivo ou inatividade e o corpo não estar capacitado para receber aquela intensidade ali ou aquele estímulo. Dou um exemplo prático.
quando a gente fica muito tempo sentado, hoje, a sua rotina, quantas horas sentado normalmente você fica? Até que eu não fico tanto assim, né? Eu sempre tô, Tá eu rodando tô mais. rodando. Mas eu sei que hoje, até uma pergunta que eu ia te fazer. Existe, querendo ou não, uma mudança de geração para geração. Sim, Anteriormente, os trabalhos eram mais atrelados à força bruta, onde as pessoas tinham assim, uma rotina mais ativa. ativa. E hoje, não somente as novas profissões que, com o advento aí da informática, de tudo, traz com o sistema de robotização e tudo isso, faz com que as pessoas reduzam essa carga de esforço, seu corpo fique menos em movimento. Tanto isso que as pessoas estão percebendo isso, as academias estão lotadas, porque estão percebendo que é Exatamente. uma coisa atrelada à outra. E associado a uma geração de crianças que serão os futuros pacientes, que não tem nenhum tipo de Interesse mais, né? atividade. Então imagina o que será se hoje nós já temos isso que queira não da nossa geração, ainda a gente brincava na rua, Sim. a gente tinha ali uma rotina um pouco mais ativa, e essas pessoas, a geração TikTok que eu falo hoje, que é diretamente na tela, no celular ou no computador. Já O máximo passou que da faz é geração tentar. G, né? O único exercício que faz é tentar fazer a dancinha da moda, Ah, é entendeu? só isso. E aí, como é que essas pessoas vão ser e essas gerações que estão chegando, com certeza muito mais doente. A tendência nos próximos anos é nós termos grande quantidade dessas novas profissões atreladas a fatores de dor crônica e problemas psicológicos. Por quê? Infelizmente, o trabalho da atualidade, que é o trabalho digital, que cresce muito, ele só exige do seu psicológico, pouco do seu físico. E aí, quando a gente para pensar que movimento é saúde, ou vamos reverter um pouco, movimento é remédio. Acredito que se a gente conseguisse colocar numa cápsula todos os benefícios que o exercício físico faz sobre ganho de massa muscular, regulação hormonal, manipulações que realmente fariam com que essa pessoa tivesse uma longevidade muito mais saudável, a indústria farmacêutica seria rica. Vender músculo no frasquinho. É muito complicado. A gente precisa ter isso como uma instrução para os próximos anos. Porque a nova geração, eles não gostam de exercício, não se alimentam tão bem, Não, se alimentam extremamente mal, não se porque hoje, alimentam bem. hoje o industrializado, o desembalar é uma Muito mais rotina, fácil. entendeu? Então, assim, a alimentação, hoje eu colocaria um dos itens mais críticos vindo da falta de exercício. E se você não se alimenta bem, você não tem o mínimo de Sim. não tem mínimo de vitamina ou minerais que você precisa para o seu corpo funcionar bem. Se seu corpo não está condicionado, que ser uma máquina, a funcionar bem, logo você não vai conseguir se movimentar. Ou seja, você não vai viver, A você gente vai não vive bem. sobreviver com o mínimo possível. Você vai, eu até brinco, você vai viver numa situação como se fosse um celular no No modo modo avião. econômico, entendeu? Está no 5%, que ele fica com a telinha Sim. já um pouco mais escura e fala assim, ó, entrei no modo econômico. Você não tem disposição, E sabe você não qual vive. que é o grande que vai trazer grande dificuldade para nós quanto a isso? Porque as profissões da atualidade e as profissões do futuro, elas vão iniciar cedo. Então as pessoas, a nossa geração Z aí, dos 20 anos, eles já vão estar empregados e ganhando às vezes até mais que nós. Porque a internet vai possibilitar isso. Só que a partir do momento que essa pessoa ela está acomodada num serviço onde ela tem uma boa remuneração e pouco desgaste físico, para ela é cômodo. Só que aí entra no cômodo também a alimentação, entra no cômodo a necessidade de sair e se movimentar. Porque se a pessoa ela passa ali 12 horas trabalhando sentada, ela tem um faturamento X. E se ela ficar 18 horas, que talvez não é algo tão difícil para ela, porque ela está em casa, sentada, embaixo do ar-condicionado, só trabalhando, tendo essa necessidade, ela fatura mais, ela vai ficar em casa faturando mais. Ela não vai promover saúde, porque ela praticamente não come, porque é o dia inteiro aqui. E o foco da tela traz isso para nós. Porém, ela não entende. Quanto tempo que ela fica sentada, ela vai promover um estresse, um processo inflamatório agudo, tanto no quadril e nos membros inferiores dela, porque é desuso. Você fica 18 horas sentada, é desuso dos seus membros. E aí, a partir do momento que você não movimenta, naquilo, movimento é remédio, movimento é saúde. Se você não se movimenta, você está deixando de ter saúde ao longo do tempo. E aí você não tem vascularização de toda essa musculatura que é necessária, você não promove estímulos
de força para essa musculatura que é necessário. E aí não come, é o que você falou. Tá entrando no modo reserva muito cedo. Mas isso é uma coisa que também é complicado, porque o modo reserva para uma pessoa de 20 anos, ele pode durar 10, 15, 20 anos. Ela consegue ficar ali com uma baixa hormonal, com queda de necessidades básicas para a nossa vida, que ela precisaria, ela consegue se manter ali 2, 5, 10 anos, desde que ela não esteja tendo nenhum tipo de pico muito agudo, seja ele nutricional, déficit, hormonal, ela consegue ficar ali. E vamos pensar que talvez 20 anos para uma pessoa no digital ali é uma carreira longa já. Acho muito difícil a pessoa ficar mais tempo do que isso todos os dias. Mas aí depois que ela vai pensar em viver, aproveitar a vida dela, ela não tem disposição, o corpo dela já não responde, ela já vai ter dificuldades que toda essa trajetória trouxe para ela, que vai ser a nossa próxima geração. Poderia falar que é consenso também que músculo é sinônimo de movimento, de longevidade, de qualidade de Totalmente. vida na velhice, né? Se hoje eu tenho uma geração que se movimenta menos, consequentemente, terá menos músculo, eu estaria encurtando, eu teria velhos Você está encurtando sua jovens, vida. eu teria velhos jovens dependentes, porque hoje a Sim, gente vê uma pessoa de 90 anos em uma dependência, você até entende que poderia ser diferente, que ela poderia ser mais autônoma, por exemplo. sim, com certeza. Mas será que vai ser mais comum encontrarmos idosos de 60, 70 anos sem conseguir se locomover ou precisando de pessoas para tirar do sol? Ou até antes. Justamente porque a gente começa a perder massa muscular dos 30 anos em diante, seja isso para homem ou para mulher. E com essa perca, mesmo assim, se essa paciente, se esse aluno, ele não se atentar aos sinais que o corpo vai trazer para ele, justamente por conta desse comodismo, com 50 anos ele está com disfunções hormonais severas, que talvez seja difícil dele regular. Parte sanguínea dele, ele é passível de desenvolver um diabetes da vida, porque ele não tem vascularização ali por conta de todo esse processo que ele teve. Dores tensionais crônicas, porque quem sofre de uma enxaqueca, quem sofre de hérnias, que são dores crônicas, se eles tivessem a possibilidade de antes ter cuidado disso, todos cuidariam. Só que isso são coisas que vão acontecendo ao longo do tempo, ao longo do processo. Risco de se lesionar. Totalmente. A gente vê hoje idosos que chegaram ali nos seus 60 a mais e não tiveram cuidado com a sua saúde física, né, aos músculos, vamos dizer assim, com como que eu posso explicar? Eles têm aquela necessidade de ter um auxílio. Eles não têm autonomia para fazer uma caminhada, os riscos de queda são muito grandes, aquela falta de percepção, né, de disposição ao você fazer qualquer coisa e de um senso espacial de você entender o que está acontecendo, o que você precisa fazer, como que a atualidade ela está acontecendo. As pessoas elas têm aquele atraso. A gente vê muitos senhorzinhos que às vezes não conseguem entender um pouco do que a gente está falando da atualidade, porque não acompanharam essa geração, que já é diferente de outros extremos que estão fazendo exercício todo dia. Sempre você vê mastigando alguma coisa, se alimentando. Os idosos saudáveis da nossa geração, eles são muito mais preocupados em ter saúde do que a galera nova. Mas a galera nova pensa muito bem no, eu engordei um pouquinho porque eu trabalhei, vou tomar uma caneta. Vou perder o peso ali e tá tudo certo. Mas esquece que não tem construção muscular, que os níveis hormonais eles se alteram. Então são extremos que a gente vê. Hoje a nossa geração mais velha, eles têm muito mais amor à saúde e amor à parte física, porque cuidam mais do que os novos que estão iniciando o mercado de trabalho com essas novas ferramentas que eles entregam. Poderia dizer que as pessoas querem mais facilidade do que entender que existe um processo para adquirir, ou seja, o corpo perfeito, ou seja, o emagrecimento, a performance que ela possa estar vendo em outro e acaba utilizando de artifícios para chegar mais rápido. Exatamente. Só que esses artifícios, esses atalhos têm um preço que é maior e não demora muito a ser cobrado. Faz sentido que hoje a gente vive na era do delivery? Todo mundo quer tudo para ontem. Que, pô, ligou, já tá na sua porta, comprou, já chegou, você já tá usando.
não querem mais fazer realmente o processo da forma que ele deve ser feito, de você adaptar, estabilizar, gerar ali um processo de progressão, para depois você usufruir dos frutos. Ninguém mais quer isso. E entra naquilo que você falou. Um processo de correção, Não por exemplo, tem. quando chega um paciente para você, onde você identifica que a fisioterapia vai sim resolver, só que a fisioterapia ele vai demandar tempo, sessões. Exatamente. E hoje, como é que ele para lidar com a ansiedade das pessoas que quer tudo para ontem? É muito E a pessoa difícil. tem que fazer um tratamento de 6 meses indo uma vez por semana. E aí? É muito complicado a gente colocar na cabeça desse paciente que ele precisa daquilo, ele precisa vivenciar o processo. Dou um exemplo de uma reconstrução de ligamento cruzado anterior, um LCA. A lesão ela acontece em um lance. A cirurgia, a sua reabilitação, ela leva 9 meses. E aí o paciente ele precisa entender que tudo aquilo que ele fez ao decorrer do seu crescimento, sobre ganho de coordenação, equilíbrio, força muscular, confiança, muito importante também, ele vai ter que reaprender tudo aquilo de novo. Onde a gente precisa cuidar da parte muscular, cuidar da parte motora, cuidar da rotina daquela pessoa externamente, porque não é o tratamento só lá dentro do consultório, é tudo que ele faz fora. Só que ainda dentro de tudo isso, o que eu vejo que é mais difícil é cuidar do emocional dessa pessoa. Sobre ela entender que ela precisa vivenciar aquilo e o processo vai ser algo que vai trazer para ela, lá na frente, autonomia e trazer a vida que ela tinha de novo. Mas né, é meio contraditório se pegarmos aí onde hoje eu não tenho uma rotina, hoje eu quero tudo para ontem. Sim. Ontem minhas desculpas são que eu não tenho tempo, eu não consigo, eu não posso fazer. Aí você se depara numa situação dessa onde você perde a mobilidade através do rompimento de um Do cruzado. joelho, né? E aí? Aí você vai ter que arranjar tempo. Mas aí entra naquilo, são prioridades. Porque muitas das vezes a gente prioriza aquilo que faz sentido pra gente naquele momento. O trabalho, a atividade, normalmente o ciclo social que a gente quer estar inserido, aquilo para nós é prioridade. Porque a gente não pode deixar de estar fazendo o que os outros estão fazendo. Só que a partir do momento que você tem uma individualidade que os outros não têm, aí você tem que cuidar do que você realmente precisa dar prioridade, que é a saúde. Eu brinco muito com os meus pacientes que o nosso corpo ele é totalmente diferente de um objeto. Porque o objeto, se você investe tempo, esforço e até mesmo intensidade para aquilo, caso ele quebre ou aconteça alguma coisa, você tem a garantia dele ou você vai lá e compra. Um exemplo, o carro. A gente compra um carro novo hoje. Se em um mês ele der pau, você compra um novo. Mas e um joelho, uma coluna? E normalmente o carro a gente tem trocas periódicas ali no mecânico, você troca e calibra os pneus, você faz a manutenção preventiva às vezes semanalmente. Se você compra um carro novo, você não vai mandar lavar ele toda semana? Por cuidado. Porque a gente quer valorizar aquele bem. Só que os bens que nós temos, que Deus deu e deu um só, a gente não cuida. E aí, vale até reflexão. Será que você não tá lá cuidando mais do seu carro do que você mesmo, né? Totalmente. Porque justamente é isso, é realmente a gente desvaloriza o que a gente tem, que é dado por Deus. Né? Que é a saúde cardíaca que a gente tem, é a saúde física. Eu sou muito religioso, isso eu trago sempre muito na minha vida. Todas as vezes que acontece algo de ruim, nem sempre aquilo é algo que vai ser para o nosso mal, mas é um ensinamento, é algo que Deus está trazendo para o nosso crescimento e para o nosso autoaprendizado. Desde que você aprenda, né? Desde que nós. O ruim é quando você se depara com uma Exatamente. situação que a pessoa tá Desde que a gente errando, aprende. a pessoa tá repetindo o erro e insistindo, aí, pô, aí até Deus vai assim, amigão, assim, pô, Exatamente. eu não É a consigo, nossa parte, né? eu não Deus consigo, abençoa, mas a gente tem que fazer a nossa eu não parte. consigo te ajudar desse jeito, não, aí você não tá me ajudando. E isso acontece com os pacientes. Por quê? Um paciente que faz uma consulta individual ali, sem muitos fins de dar sequência, ele quer ir só para entender do profissional o que ele tem. Seja um início de abalamento discal, seja uma tendinopatia, seja somente uma inflamação muscular. E aí a gente vai fazer a mesma reflexão, ó.
seu sono não tá legal, você tá com aumento de cortisol, por isso que você tá sempre cansado e sempre com dor, você tá dormindo numa posição que não é bacana. Então é por isso que você vem tendo recorrentemente o desconforto quando você está trabalhando, ou simplesmente porque ele está com excesso de atividade. A pessoa que trabalha sentado 8 horas por dia, quer treinar forte durante 2, 3 horas, quer fazer um aeróbico porque a internet falou para ele que ele precisava fazer aquela quantidade de aeróbico, chega à noite só vai comer um frango e uma salada. Isso é uma coisa que porque a gente orienta, mas nem sempre a pessoa ela quer seguir aquela linha de raciocínio da instrução. Ou muitas das vezes ele procura o profissional e fala assim, ei, como é que tá o joelho? Dura mais quanto tempo? Cara, se Exatamente. continuar, dura 2 anos. Bom, então tem mais um ano pra eu... E esses tipos de paciente, eles vão até o limite que podem mesmo. Porque hoje, graças a Deus, a ciência traz muitas possibilidades de tratamento. A gente pode usar ali tratamento com plaquetas, que vão trazer um processo de recuperação um pouco mais acelerado e uma redução da dor. A gente pode trabalhar com infiltrações dentro da fisioterapia com ácido hialurônico, que vão praticamente reconstruir aquela articulação lesionada. O grande problema é que o processo que ele precisa de base, de ganho de músculo, de reestruturação, ele não quer passar. E aí vira uma lesão crônica que ele praticamente ele não vai conseguir cuidar mais em diante. E aí é aquilo. Se fez uma cirurgia e ele não aprendeu, ele vai seguir com aquele problema ali durante a vida toda. Não vai ter o que fazer. Não é um carro que quebrou, você vai e compra de novo. Quantos manipulados te auxiliam hoje nos tratamentos, tanto preventivo quanto E, corretivo? ó, quando a gente pensa em manipulação, a gente tem que levar sempre em consideração a necessidade do paciente. 90% das queixas hoje está atribuída ao sono. E se o sono é um grande fator que vai nos auxiliar para que aquele paciente ele venha com menos desconforto, a gente já pensa talvez ali numa melatonina bem administrada, um GABA, alguns chás que vão trazer um relaxamento para ele. Isso vai fazer com que minimamente esse paciente ele consiga descansar. Mas entra naquilo. Não adianta a gente prescrever uma medicação para ele apagar ali, para ele conseguir descansar, sendo que antes da medicação ele usou vários estimulantes para conseguir performar em alguma coisa. É como dar um tiro no pé. Mas melatonina, GABA, passiflora são manipulações que nos auxiliariam bastante quando a gente fala em descanso. Isso eu sempre peço um histórico com os meus pacientes, quando a gente pensa no sono, se tem alguma possibilidade, talvez da nutricionista em si ali, fazer uma prescrição para que ele consiga descansar melhor. Porque o descanso é a base de tudo. Mesmo que não seja um descanso muito longo, mas que ele pelo menos aproveite aquelas horas de sono, se sejam 4, 5, 6 horas, seja um sono reparador. Hoje, se você tivesse que apontar um dos vilões que fazem com que os pacientes cheguem até você, seria o quê? Seria, cara, esse daqui hoje seria um dos principais vilões que faz com que meu consultório viva cheio. Dorflex. Ou por quê? Talvez um anti-inflamatório básico genérico. Qualquer dorzinha que o paciente tem, se ele é relutante ali a buscar um profissional, ele vai tomar um analgésico. O analgésico supre a necessidade dele durante uma semana, 2. Mas vai chegando um momento que o analgésico ele não vai surtindo mais efeito. E essa pessoa vai sempre aumentando a dosagem. Mas vamos pensar num caso bem prático. Dor lombar. Dor lombar, se você sente ali por ficar muito tempo sentado, porque você dirigiu muitas horas, o Dorflex vai relaxar o corpo de uma maneira geral. Você vai dormir, nos dias você vai acordar bem. Essa dor, ela persiste. Só que muitas das vezes, a pessoa que tem a dor lombar, ela senta assim, trabalhando. Ó. Deixa eu dar o exemplo que mais acontece. A falta do hábito postural. A pessoa que literalmente senta na cadeira, torce o corpo de lado e fica assim. Braço para frente, uma mão aqui e só desse lado. E na hora que ela chega na casa dela à noite, ela coloca o braço embaixo do travesseiro, deita de bruços, pé para cima e fica. O que está acontecendo com o alinhamento do meu corpo nessa posição? Eu estou praticamente totalmente desalinhado. Isso vai gerar para nós um desalinhamento vertebral, porque a rotatividade dessa mesma posição vai fazer com que o meu corpo se adapte a ela. Eu tenho certeza que 90% das pessoas têm maus hábitos assim, ou no trabalho ou no sono.
E aí, se a gente pensa numa correção, a pessoa ela não consegue ficar assim normalmente, para ela é desconfortável. O hábito confortável dela é isso. Só que ela já gerou um abaulamento na sua vértebra lombar, já põe em sofrimento de L3 a L5, porque são as vértebras que sustentam ali o nosso tronco e a nossa torácica junto ao quadril. Já entra com um abaulamento axial, que seria a projeção do glúteo. Normalmente a gente se atenta muito quando o aluno está treinando, aquela retroversão pélvica em todos os exercícios de perna, porque aquilo acentua uma pressão vertebral. E aquilo, quando a gente tem, de certa maneira, problemas naquela região, vai gerar ciatalgia, que é dor no ciático, vai gerar problemas na coluna, com dor. Mas aí a pessoa ela não entende que o mínimo que ela poderia fazer para regular essa dor é a posição dela do dia a dia. E assim, o interessante é que o corpo e a sua rotina, ou até mesmo a busca por artifícios é, mais paliativos, ela é gradativa. A dor ela começa, só que ela tem uma gradação, conforme vai acontecendo, é, conforme você tem, como é que eu posso falar? Conforme você tem esse hábito por muito tempo, Sim, você naturalmente você vai ter essa dor. Então, se você começa com dor flex simples hoje, um por semana, semana que vem você tem que tomar dois. Na outra semana você está tomando três. Até chegar ao ponto que você está tomando dois por dia. Aí você vai procurar a ajuda de um profissional quando você está tomando três e não está te resolvendo mais. Só que você está há anos fazendo, por ele tá tendo nessa rotina. Quando você chega depois desse tempo, chega em situações que possivelmente. e já está mais agravado, né? Porque a dor que começa pequena, um processo inflamatório pequeno, ele começa a generalizar toda aquela musculatura, aquele centro. Uma dor que normalmente está relacionada ao trapézio, pelo simples fato de uma má posição na vértebra cervical, se a pessoa ela não busca o tratamento, ela só mantém aquela dor, ela vai gerando dores nas escápulas, que vai descendo para as dores no meio da torácica, que é uma dor que por conta de uma má posição lá em cima começa a lateralizar até lá embaixo. E aí uma vértebra que está com o centro inflamado, isso vai descendo. Isso chega na lombar com uma dor mais aguda, porque o corpo ele é reflexo do que a gente faz. Só que uma dor que é pequena, ela aumenta. E chega um momento que a gente não consegue tratar aquilo em apenas um, dois atendimentos. Aí é feito todo um tratamento para que essa pessoa ela tenha aí bons hábitos, tanto na postura quanto no dia a dia, para que a gente consiga corrigir um problema que ela teve que era pequeno. E no final não vai ter atalho. Não, Não vai ter medicação, exato. não vai ter suplementação. É o processo que existe para tudo Fora que o se necessita da vida. investimento de tempo. Fora o investimento de tempo, de buscar profissionais Exato. qualificados. Que é o tempo que ela vai Né? ter ali para fazer com que o corpo dela reaprenda o que era o correto e ela tornou alterado. Então, a gente nasce de certa maneira saudável, sem nenhum tipo de alteração. A nossa rotina faz com que nós perdamos todo esse alinhamento anatômico. E depois para corrigir, conforme passa o Hum, tempo, é muito mais difícil, né? e aquilo, né? A gente hoje tem canais de informação que a gente tenta levar boa informação para todos. Cada pessoa, ela absorver aquilo e levar para a realidade dela. Mas Só que, uma dica que eu daria, tá? Independente de quem você siga, não tem, pelo amor de Deus, não tem problema você seguir os gurus, não tem problema você seguir aí as pessoas que você se espelharia, entendeu? sim, Mas, pessoal, não existe facilidade. Independente do ramo de atividade, ou seja profissional, ou seja físico, ou seja a nível de alimentação, não existe o caminho mais fácil. Não existe. Eu desafio alguém a provar que tem um atalho que não vai me cobrar posteriormente um preço muito maior. O processo exato. existe. E se você não está disposto a passar pelo processo, possivelmente você, inevitavelmente, você vai pagar por isso. E muitas das vezes o preço posteriormente sai muito maior. Entendeu? Ah, vou tomar caneta emagrecedora. Vai, mas amanhã você pode ter um efeito rebote e engordar duas vezes mais. Ou você toma ocasiona um emagrecimento muito rápido, você perde massa muscular, se lesiona. Aí você chega lá com. Pô, mas você
Beleza, não, emagreci. Não, legal que você emagreceu. No entanto, você perdeu muita massa magra. Você vai fazer um exercício, você não tinha sustentação de coluna, você não tinha sustentação básica da musculatura e você lesionou. E aí? Então, assim, não existe. Se não tiver um acompanhamento, você transformar essas facilidades de hoje como meio, não como fim, inevitavelmente será pago um preço. E muitas das vezes o preço é muito alto. Entendeu? E as pessoas acabam não entendendo isso. Não existe facilidade, não existe almoço grátis, como eu gosto de falar. Entendeu? A vaca não dá leite, como diz o seu Cortella, né? Você não for lá tirar, cara, o leite não vem. Isso se aplica para tudo, né? A facilidade hoje que as pessoas buscam, talvez lá na frente é a frustração que ela vai ter. Porque hoje todo mundo possui uma rotina, objetivos e necessidades diferentes. As informações que a gente tem na internet são informações boas, sim. Só que cabe a nós interpretarmos as melhores que vão caber para a nossa realidade. Anteriormente, a gente tinha a dificuldade ao acesso à informação era grande. No entanto, hoje a gente tem tanta informação, só que a gente não sabe como transformar isso em resultado. Ou a gente se apega muito em referências onde o contexto é totalmente diferente do seu. E você quer ter os mesmos resultados. E não vai ter, desculpa. Entendeu? A mudança de uma realidade, de uma rotina, já compromete todo o protocolo que aquela pessoa tinha para o seu. A idade, o seu gênero, a sua forma de se alimentar. E o que é mais engraçado é que se a gente avalia a geração que nós temos atualmente e a geração passada, eu digo por quê? Na época que, pô, era criança, meus pais eles tinham a mesma rotina corrida, mas não existia acesso à informação facilitada, não existia o delivery facilitado e existia todo dia a rotina e um trabalho que era mais braçal. Mas naquela época não tinha depressão, talvez, era muito mais reduzido esses casos. A ansiedade, minha mãe sempre brinca comigo, a ansiedade é falta de atividades para te ocuparem de uma maneira correta. Por quê? Hoje a ansiedade a gente vê que atualmente é sim uma doença e ela comete muitas pessoas. Só que isso talvez, se desde criança essa criança fosse instruída de uma maneira um pouco mais ativa, mais saudável, talvez os riscos que essa criança teria de ter essa necessidade numa fase adulta fosse praticamente zero. Justamente por conta do excesso de estímulos que trariam a ela essa realidade. Digo que, pô, lá na roça, há muitos anos atrás, as doenças que existiam eram poucas, porque era muito exercício, muito esforço, uma alimentação limpa de processados e alimentos que realmente não fariam bem para aquela situação e tinha um bom descanso. A roça dormia cedo, a roça comia comida da terra e comida boa, e a roça vivia com exercício, porque era o que realmente ele Na acreditava, né? roça você descasca, hoje você desembala, né? Então, Exato. E existia movimento que era o remédio da época, existia descanso, que era a regulação que era realmente necessária, e a nutrição assertiva. e assim, me desculpe falar, sendo bem honesto e transparente, mas a dificuldade transforma homens fortes. Com certeza. Hoje a facilidade faz com que a própria população ela seja, ela tenha até o próprio contexto hoje geral faz com que você não necessite até mesmo a produção de testosterona. Porque você não precisa estar alerta, você não precisa trabalhar, você não precisa ter esforço. Seu corpo naturalmente vai se adaptando. E se você pegar, e tem estudos que mostram da década de 50 até agora, o nível de testosterona médio do homem caiu pela metade. E se um homem sem testosterona não é homem, não existe. O hormônio masculino é testosterona. Se você É não tem, necessário. acabou, não existe. Até mesmo para a mulher, que mesmo com uma produção reduzida, mas também é importante para o desenvolvimento dela. E aí fica um alerta. É bacana quando a gente fala na base hormonal, sempre de um profissional atrás disso. O endocrinologista, o próprio nutrólogo que entende um pouco da relação hormônio-alimento, ele vai saber instruir a gente sempre da maneira mais correta. Eu falo porque há 6 anos eu faço de acompanhamento com o Dr. Flávio Silva de Campinas, e depois de realmente entender um pouco mais sobre a necessidade hormonal, é que realmente a gente começa a valorizar isso, talvez, como o centro da pirâmide, junto ao alimento. Porque o alimento ele regula o hormônio e ele faz com que você tenha uma taxa hormonal baixa ou alta. Cabe a nós fazermos o que realmente a gente precisa fazer. Só que a realidade de muitas pessoas hoje, infelizmente, traz isso como um fator negativo.
Tanto que a pessoa ela vai lá, ela faz tudo o que ela precisa fazer. Ela tenta se alimentar, ela descansa, ela tenta ter uma rotina ativa. Só que o próprio trabalho pode desencadear para que ela tenha alterações hormonais. O aumento do cortisol, o estresse vai fazer com que essa pessoa ela tenha uma baixa hormonal. A falta do descanso correto, né, um descanso bom, faz com que ela tenha uma alteração hormonal. E isso, pô, a Farmagábio consegue também trazer todo esse auxílio com manipulações e remédios que vão auxiliar na reconstrução, né, de uma taxa metabólica E o que a correta. gente fala, tá? É realmente é um É auxílio. um auxílio. E assim, o auxílio não é, existe um manipulado que vai te tirar do zero ao 100 absoluto. Isso é uma progressão. E as doses têm que ser ajustadas conforme for a sua evolução. E é a realidade, né? Aham. E tem que existir, tá? Toda vez que você busca um medicamento manipulado que seja, você tem que acompanhar, salvo exceções de doenças crônicas ou de uso contínuo, mas na maioria dos casos você tem que associar um manipulado como um meio onde você naturalmente, com a sua progressão de mudança de atividade, mudança de alimentação, um retorno à sua condição normal, esses manipulados vão deixando de ser úteis, porque Sim. naturalmente seu corpo está voltando a uma condição inicial, uma condição de atividade, uma condição original, onde você não precisa. Entendeu? Então os manipulados são muito úteis desde que sejam utilizados como meio, não como fim. É isso que tem que ficar muito claro. Sim. E E é óbvio que vai chegar um momento que você vai ter que trocar manipulado, que você vai exatamente. trocar uma deficiência que você tinha por uma busca por uma alta performance. Aí já é diferente, já muda o contexto. Seu corpo está condicionado àquilo, você está saudável, está em movimento, se alimentando bem. Aí você muda o protocolo para um manipulado onde a alta performance seja o seu objetivo. Que é Seja o só caso de uma atleta, seja. suplementação, certo? Aham, então, assim, é interessante que as pessoas tenham essa Visão, né? mentalidade do que é uma suplementação, do Sim. manipulado. O que é minha condição de vida hoje, por que eu preciso utilizá-los? E quando é que eu, teoricamente, deveria deixar de utilizá-lo? Ou Exatamente. mudar um protocolo, ou buscar uma outra referência de manipulado. É tudo Entendeu? com base na parte médica, né? A gente tem que ter esse respaldo médico que faz toda a análise conosco sobre a nossa necessidade. Porque assim, quando você busca repito, quando você busca um nutricionista, ele vai montar, vai prescrever uma dieta balanceada, rica, com o máximo de nutrientes e minerais essenciais para o seu dia a dia. No entanto, você é único, você tem uma rotina diferente, você tem uma condição diferente, você tem uma condição até financeira diferente. Muitas das vezes ele vai identificar que é necessário complementar com alguma coisa. Ótimo, ok, ele é um profissional habilitado para fazer isso. Você, como um profissional fisioterapeuta, pode identificar que essa pessoa está com algum tipo de inflamação, cúrcuma, Uma um disfunção magnésio da mais vida. específica, né? Então, você está identificando aquela necessidade em específico. Você vai no médico, puxa os exames e vê que vitamina tá baixa, vitamina isso, aquilo. Você complementa, suplementa e corrige. Isso você faz de imediato para te dar uma qualidade de vida, até tirar do start, tirar do zero, Exatamente. tirar da inércia. Quando você começa a pegar atração, você vai reduzindo as doses até deixar de Até necessidade. deixar de existir. Então veja que não é aleatoriamente que os manipulados têm que ser tomado. Sim. Entendeu? Então, assim, tem que ter um motivo, tem que ter um porquê. E quando existe esse porquê, qual a dose que eu tenho que utilizar? Quanto realmente, por quanto tempo? Quanto eu tenho que ter uma nova avaliação para ver se eu não preciso substituir e colocar outro? Entendeu? Exatamente. Então, assim, é interessante que tenha essa lucidez quando se trata da busca de um profissional, até mesmo a aquisição de um medicamento que seja, de drogaria que seja. E é a grande Entendeu? verdade, né? Quando a gente fala em profissionais, né? É o auxílio que nós precisamos, entender o que a gente precisa ter de alimento. Então, o nutricionista ele vai dar esse caminho para nós, para que depois, na base do exercício, junto ali ao seu educador físico, você tenha a melhor prescrição na realidade que você tem. Tendo uma outro tipo de necessidade, ou que normalmente acontece, que é a geração que a gente vive, entra o fisioterapeuta para conseguir organizar aquela rotina que a pessoa tem de rotina ativa, de rotina de exercício, mas para adaptar da melhor maneira para ela. Só que essa rotatividade, ela sempre volta no médico. E aí entra naquilo que a gente vem falando sobre investimento em tempo. A gente sempre fala que a gente não tem tempo de passar no médico para fazer um check-up. Só que o check-up, ou estar monitorando a nossa saúde é muito importante. Porque a gente nunca pensa em ir ao médico buscando doença. Mas é importante a gente ter uma rotina, pelo menos ali 2 vezes no ano, para entender como tá. Porque senão a gente nunca vai saber o ponto que a gente está e até onde a gente consegue chegar na maneira que a gente está.
E outra, toda vez que você tiver algum sinal, não dê as costas, porque realmente ali pode estar a diferença de transformar-se em algo crônico e muitas Exato. das vezes irreversível, para você ter o retorno à condição original e você ter isso restabelecido a sua condição de vida plena, independente, né, e com qualidade, que é Sim, tão importante quanto, né? que é aquilo, né? Todos nós hoje, buscamos a nossa melhor versão, seja ela profissional, espiritual, física, e que realmente traga aquela satisfação para nós. Mas isso tudo envolve tudo que a gente falou sobre uma rotina, uma disposição de tempo que a gente consegue investir em nós mesmos e saber dividir isso entre trabalho, vida pessoal, vida profissional e vida pessoal e profissional e o cuidado. E eu sinto que o cuidado, ele é aquele momento que a gente precisa desacelerar, porque você desacelera para entender o que você precisa, entender os ajustes que você precisa fazer na sua rotina para que aquilo flua de uma maneira consistente e desempenhe aquilo com os profissionais que vão te ajudar. Porque a melhor saúde, eu até deixei essa frase pronta para a gente falar sobre. O melhor tratamento é aquele que o paciente ele consegue manter. Se não tem uma manutenção ali durante um processo, a gente não consegue melhorar e trazer talvez ali para o paciente aquele estágio original, como você falou, ou a melhor versão que ele pode ter dele mesmo, que é os eixos hormonais regulados, a nutrição bem regulada, parte física bem regulada, dor praticamente inexistente, porque está tudo ok. Então, assim, a melhor versão que nós precisamos ter é uma versão que a gente consiga manter ela durante um bom período. E assim, entenda que você não é normal você viver com dor. Não, Não é não é. normal você não conseguir ter disposição para fazer as coisas, não ter ânimo. Não é normal você não dormir corretamente e ter um sono de qualidade. Não é normal você acordar sem ânimo para nada. Não é normal você não ter libido. Não é normal você. Ou seja, se você olha e você está passando por todos esses pontos que eu estou falando, meu amigo, você está apenas sobrevivendo. Você está só um Exatamente. pontinho ali no meio do universo. E vira uma procrastinação consistente, né? A pessoa hoje, ela se depara com a vida, a vida perfeita de todo mundo na internet, tenta se inserir naquilo, e mesmo que às vezes ela não se encaixe, mas ela só fica rolando feed, rolando as informações que vêm, e somente aceitando aquilo para ela, que é o que não pode acontecer, infelizmente. Eu falo para todos os meus pacientes, quando eu detecto um pouco dessa dificuldade sobre conseguir adequar a rotina ao mínimo do cuidado à saúde, e é o mínimo mesmo, sobre o conseguir se alimentar, conseguir fazer o que for de exercício, o que for de movimento, e conseguir minimamente descansar. E quando a gente fala de movimento, tá, pessoal? A gente não Qualquer tá. coisa, Vai caminhar. é qualquer Põe o coisa. tênis, né? Pega aquele tênis velho rasgado, vai caminhar já é alguma coisa. Caminhar nesse ponto é melhor que nada. Que é Exatamente. totalmente diferente você pegar qualquer suplementação ou copiar a forma que sim, eu prefiro que não faça. Né? Exatamente. E a gente pensa, né? A prevenção, ela é muito mais barata que a reabilitação. Com certeza. Porque o prevenir a gente não precisa de muito. Só fazer o bom e velho básico. Eu digo básico porque às vezes chega muito engraçado. O, a gente, os pais em si, de hoje, os da nova geração, cresceram sempre com aquela coisa para as crianças de que você precisa comer para crescer. Se você não come, você não cresce. Mas se você não come e come bem, você não desenvolve todas essas etapas que a gente vem falando desde o início da nossa conversa. Sobre uma boa nutrição, um bom descanso, uma boa performance no seu dia. Comer o básico. Básico do básico do básico. Que é só comer. Um cafezinho, um almoço, um lanche da tarde. Que é o que acho que os amigos nutricionistas, eles mais quebram a cabeça em conseguir fazer com que a gente, na nossa rotina atual, a gente faça. Que é se alimentar. Só comer. E é legal que todo mundo, antigamente, hoje não, hoje as pessoas mais novas não vão ter essa referência, infelizmente. Mas sempre nós tivemos, na nossa infância, aquele amigo que comia, cara, até tijolo e não engordava.
E a gente sempre associava, nossa, o metabolismo dele é muito. Não, não é o metabolismo. É que todo mundo naquela época tinha uma rotina mais ativa, Exatamente. os alimentos eram mais saudáveis de certa forma. Então, assim, naquela fase de desenvolvimento, passando da adolescência para a vida adulta, realmente a pessoa come ao extremo, só que o cara era muito ativo. Hoje você pega ao contrário, as pessoas já não comem tanto assim e todo mundo obeso, Exato. E a entendeu? qualidade do alimento, né? Qualidade, né? Naquela época a gente tinha muito de um café da manhã saudável num momento do dia que era bem cedinho, um almoço ali que não podia passar de 1 da tarde, porque senão já estava fora do horário de almoço, já virava janta. Era E o comer padronizado. era Era padronizado. padronizado assistir o Dragon Ball Z comendo, lá ia ter que comer e assistir, já não tinha como fugir, já Exatamente. era. E hoje a gente não vê isso. As pessoas elas saem de casa sem o café, aí elas querem talvez almoçar 2 horas da tarde, tem alguma coisa que belisca, se belisca ali durante 5, 6 da tarde para jantar na hora que chega 8, 9 horas da noite. E esse é um ponto engraçado, porque o movimento, né, o exercício é um remédio. O combustível do nosso corpo é o alimento. O nosso carro não anda sem gasolina, não anda sem óleo, não faz o que precisa. E as pessoas ainda insistem em manter o combustível diário, que seria o alimento para o nosso corpo, inexistente. Ou combustível adulterado, né? Aí depois a máquina começa a É, parar no porque meio do caminho, é você mais não. fácil. Você passa no Mac, não almocei? Vou parar ali no Mac, no delivery, que é 2 minutos, eu pego um lanche e vou comer no carro. O Mac seria a gasolina adulterada, A tá? gasolina é Aí depois você adulterada. precisa fazer a limpeza de válvula, você não sabe por que que tá tudo entupido, né? Não, mas isso preocupa, porque conversando é simples a gente entender que é errado. Só que na rotina das pessoas, eles não conseguem inserir isso de uma maneira natural e consistente. Do que eu preciso só fazer para ter uma boa rotina e de uma boa alimentação. Porque é tudo multifatorial. A gente pensa na dor, só que o corpo, a mente, o sono e o estilo de vida, em si, todos se conversam. E se eu não tenho uma boa nutrição, eu vou dormir mal. E antes de eu dormir mal, eu vou estar cansado para deitar já, porque eu não comi o dia inteiro. E o meu sono ele não vai ser proveitoso. E aí eu vou fazer a rotina de segunda a sexta ali durante 1, 2 meses, aquele mesmo ciclo, é claro que eu vou ter dor, eu vou ter baixa disposição, eu não vou querer fazer nada o resto do dia inteiro, porque eu praticamente só vivi. E é muito diferente a gente falar em viver, viver e Sobreviver. sobreviver. Eu dou até uma dica, faço até um desafio. Se você costuma dormir 11 horas da noite, faz só um teste, tá? Faz um teste. Não come nada depois das 7 horas da noite. Faz esse teste. Depois comenta aí como é que melhorou a sua qualidade do sono. Só faz esse teste. Não tô falando nem pra você mudar a alimentação, só faz o teste. Não come nada depois das 7 horas, 7h30 da noite, se você dorme 11, 11h30. Faz. E ainda mais se é uma pessoa que não tem o hábito do tomar café pela manhã, que é o que acontece normalmente. A pessoa ela enche a barriga à noite, tarde da noite, 10, 11 horas. Eu não tenho hábito de tomar café, eu não tenho fome. Mas claro, entupiu a barriga de comida muito próximo do sono e muito tarde. Só que a melhor forma de regularizar a alimentação é dar fome pro corpo na hora que ele precisa ter fome. É o que você falou, ó, não vou me alimentar mais nada depois das 7. Justamente para você conseguir descansar mais cedo. 6, 7 horas da manhã, na hora que você acordar, você tá com fome. E se você toma um café de manhã cedo e vai ser produtivo do seu dia, porque é totalmente diferente. Você acorda, você come. Eu brinco que os casados, às vezes eles preferem mais tomar o café gourmet do que o restaurante à noite. Porque você come bem, parece que você aproveita o seu dia totalmente diferente. Totalmente diferente. E vai dar fome no almoço. Se você toma um café da manhã, o almoço você tá com fome. E aí você consegue manter a sua rotina muito mais fácil. Agora a pessoa que pula totalmente essa etapa, ela vai comer só pela obrigação, porque o corpo ele vai só lembrar que ele precisa comer, mas ele não vai ser aquela fome de, nossa, preciso comer. Já é diferente. Então vai começar o ciclo da maneira correta. Gustavo, uma dica para quem está nos assistindo. Qual seria a dica do Gustavo, fisioterapeuta, que recebe diversas pessoas acometidas por diversas lesões, ou buscando aí restabelecer aí seus movimentos, ou a sua independência muitas das vezes? Qual seria a dica para quem está nos vendo? Se você não dorme bem, ou tem dificuldade com sono, você precisa procurar um profissional, porque o sono ele vai se refletir para você em muitos anos da sua vida aí, que você vai estar vivendo bem.
você não está dormindo bem, em algum momento você vai ter algum problema, seja ele físico, dor, emocional. Isso é inevitável. O sono ele é imprescindível. E tem várias formas dentro da fisioterapia, da nutrição, do exercício de você regular o seu sono. Isso eu acredito que é a primeira delas. Uma outra que isso está em alta para todo mundo e todo mundo sabe, mas exercício é saúde. Então a gente não vai ter, acho que daqui para os próximos anos, nenhuma cápsula milagrosa vendendo exercício. Isso é aquilo que você falou. É a gente ter consciência que a gente precisa fazer isso. Nosso corpo, ele é projetado ao movimento. Nosso corpo é uma máquina cada vez mais produtiva, desde que a gente mantenhamos ela produtiva. Se você é improdutivo com o seu corpo, você é improdutivo com o restante da sua vida. Infelizmente é isso. Então o movimento, independente que seja, a gente fala muito da musculação porque é o que está muito em alta e é muito controlável. Mas caminhada, qualquer esporte, tudo que você pense que você está se movimentando fora da sua zona de trabalho, isso não é uma coisa que pega. A pessoa fala para mim, eu subo escada o dia inteiro, eu trabalho andando para lá e para cá. Isso não é exercício. Isso é uma atividade que o seu trabalho ele emprega para você como uma necessidade. Mas isso não é exercício, porque você está pensando no seu trabalho. Infelizmente a realidade é essa. Exercício é tudo aquilo que você tem tempo sem estar sobrecarregado de outras atividades. Exercício é algo que vai te trazer um benefício à sua saúde. Gustavo, muito obrigado, tá, por ter disponibilizado aí tempo e ter vindo até a gente, tá? E como é que a gente encontra o Gustavo? Eu quero passar lá, eu tô aqui Legal, legal. com dor Inclusive, nas costas, quero trazer até aqui, a gente pode fazer um sorteio para alguns dos nossos interagentes aí. Hoje, o Dr. Gustavo Almeida, ele tem um estúdio de atendimento personal e uma clínica de fisioterapia. E lá a gente cuida totalmente desses pacientes que têm queixa de disfunções musculoesqueléticas, lesões ortopédicas, necessidades realmente aí que são mais condizentes com o nosso dia a dia. E a gente faz toda essa linha de raciocínio, desde o consultório à construção do movimento correto, onde ele vai entender o que ele precisa fazer, as necessidades que ele tem e dar o primeiro passo, talvez ali, a uma rotina mais saudável. Nós temos ali uma equipe com educadores físicos, nutricionistas e o fisioterapeuta que te direciona ao que você precisa. Exercício baseado em evidência e baseado em estudos que realmente trazem para nós ali uma certeza de resultado. E aí, a gente pode estar desenvolvendo um sorteio com alguns produtos da Magabe junto a uma mensalidade do estúdio ali, para que essa pessoa ela experimente do que tem de mais saudável, vamos dizer assim, né? Que é o exercício, uma boa rotina. Dr. Gustavo, lá no Instagram, eu vou até abrir aqui para o pessoal ver, é o @Dr. Gustavo Almeida. Vocês me encontram pelo Instagram. E ali eu posto sempre dicas diárias com relação a exercício, dor e tudo que a gente pode estar fazendo para levar a informação de maneira correta para quem precisa. Gustavo, mais uma vez, obrigado e precisou da gente, estamos à disposição, tá bom? Queria agradecer, Francisco, a oportunidade, né? E a Farmagábio também por abrir nossas portas aí, porque Hortolândia é uma cidade que vem crescendo muito e eu sinto que falta somente mais informação sobre tudo que nós temos aqui. Todas as empresas, tudo que a gente pode levar de mais rico para o nosso paciente, para o nosso aluno, para as pessoas da cidade, a gente só está elevando mais o nível do que temos aqui e criando um pouco esse laço, né? Eu brinco que não existe concorrência, acredito no cuidado da saúde. Existem forças que a gente une para levar o melhor para o nosso paciente, para o nosso aluno, para a nossa população em geral. Porque falta. A gente sempre brinca que a nossa concorrente próxima, Campinas, eles têm nome, mas às vezes não tem muito conteúdo. E em Hortolândia nós também temos muitos bons profissionais e muitos bons recursos. Cabe somente a gente levar essa informação para as pessoas para que elas saibam onde elas nos encontrarem. Seja com uma medicação, com um atendimento, com tratamento. Os profissionais aqui são muito bons e muito capacitados. A nossa população só precisa querer acreditar em nós e acompanhar cada vez mais aí a nossa
trajetória com estudos, com trabalho. É a nossa rotina, né? É o que a gente faz, cuidar das pessoas. E tamo aí. Então, Tamo aí. cara, muito obrigado, Gustavo. Qualquer Muito coisa, já obrigado. sabe. Vai E estar. vamos treinar. Vamos treinar. Vai estar fixado o seu Instagram, vai estar tudo bonitinho aí, certinho. Beleza. Então não tem como não te achar. Mas vamos fazer um sorteio pra galera. Uma semaninha montar grátis. alguma coisa aí, montar Uma um sessãozinha aí de fisioterapia para o pessoal conhecer o nosso trabalho. Isso vai ser bem bacana. E um treino, pô. A gente fala muito sobre desafio, rotina e correria. Tem que marcar um treininho pra galera entender o que é realmente o diferencial do nosso trabalho. A gente fala, mas a gente faz também. Só tô com medo de você não aguentar as cargas que eu vou colocar e eu ficar tirando peso pra mim, vai inviabilizar meu treino, tá? Pode ficar tranquilo. A gente toma um carburador a mais. O Joel, o NutriJoel, ele me indicou um pré-treino. Inclusive, eu vou até manipular aqui com vocês. Falou que o negócio é bom. É, tem uns aí que é legal. O Joelzão sofreu comigo também, velho. Mas o Joel foi meu aluno já, ele treinou muito bem, aprendeu bem comigo. É isso aí, pessoal. Tchau. Tchau, tchau, gente. Um abraço.